desfrutar da sua presença na nossa vida, especialmente sentir aqui do que Ele já falou no nosso coração através das músicas que cantamos, que entoamos para adorar nosso Deus. Nesse momento, humildemente, nós queremos suplicar ainda ao Senhor que continue a falar aos nossos corações através da sua palavra. Baixa a tua cabeça, nós queremos falar novamente com o Senhor. Querido e amado Deus, nós estamos na tua presença para adorar o teu nome, mas especialmente neste momento para ouvir a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor prepare cada mente para que possamos compreender os ensinos, os princípios que estão contidos nesta porção da tua palavra, mas que não fique somente na teoria do aprendizado nas nossas vidas, mas que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, compartilhando com o mundo, com as pessoas que estão no mundo, a fé que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos que o teu Espírito guie cada mente, cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Partilhe Cristo na sociedade. Nós vimos semana passada a primeira parte dessa reflexão e hoje nós veremos a segunda parte, luz do mundo. Jesus nos ensinou, como vimos anteriormente, através das bem-aventuranças, como deve ser o coração de cada um dos seus discípulos, por dentro, no seu interior. O coração do cristão deve ser pobre de espírito, deve chorar por causa dos seus pecados, mas também pelos pecados dos outros. Ele deve ser manso, deve ter fome e sede de justiça, deve ser misericordioso, deve ser puro de coração, deve ser pacificador. Em algumas circunstâncias, ele será também perseguido por causa da justiça do nosso Deus. Essas bem-aventuranças descrevem o caráter essencial do cristão, dos discípulos de Jesus. Sal e luz são metáforas que Jesus usa para denotar a sua influência para o bem deste mundo. E ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós vimos também que cada cristão deve ter um comportamento como o sal da terra, dando sabor e preservando. O sabor do cristão no mundo é comparado com o comportamento e também com as suas palavras. E o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Na função de preservar, os seguidores de Jesus Cristo são uma espécie de proteção contra a corrupção da sociedade em que vivemos, contra o mundo que jaz no maligno. Hoje nós queremos observar a segunda metáfora que Jesus usou para descrever o comportamento que cada um dos seus discípulos deve ter, como deve ser o comportamento dos seus seguidores. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 5 e pode deixar aberta ali, e nós queremos ler os textos que estão a partir do versículo 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós podemos ver que dentro desse contexto, podemos afirmar que cada cristão ou cada seguidor de Jesus deve partilhar Cristo na sociedade, sendo a luz do mundo. O que isso significa? Que o nosso comportamento deve trazer ao mundo essa esperança de que tem um Deus que enviou o seu único Filho para vir a esse mundo e dar esperança. Nós ficamos contentes quando ouvimos de pessoas que estão promover a paz no mundo, e isso é bom, é necessário, mas somente Jesus Cristo pode trazer a verdadeira paz. E ao brilhar a luz de Jesus, nós estamos propagando o Deus que nós servimos. Nós queremos então hoje observar esta segunda metáfora que Jesus usa. Vós sois a luz do mundo. O que significa ser a luz do mundo? Em princípio, eu gostaria de perguntar: o que é luz? Como você definiria esse conceito de luz? Nós estamos a ver a luz da lâmpada, mas como você define o que significa ser luz? É interessante que a luz é um tipo de onda eletromagnética e ela é visível, formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um campo magnético. E segundo os estudiosos, essa luz ela tem uma velocidade tão rápida que chega a 300 mil quilômetros, a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Especificamente seria 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. A luz deve iluminar e, portanto, indicar a direção correta. Isso nos traz uma grande responsabilidade. Isto significa que a luz de Jesus que está sendo refletida através de nós deve ter uma velocidade tão grande assim e deve causar um impacto tão forte dessa maneira. As pessoas que Jesus descreve nas bem-aventuranças devem, obviamente, distinguir-se das outras e iluminar o caminho correto. Elas devem ser esta indicação. Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vós resplandeceis como astros no mundo. A influência destes discípulos de Jesus deve ser visível, tal como é visível uma cidade sobre um monte, uma cidade edificada sobre uma montanha, ou uma candeia no velador. Salomão diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Considerando que a luz é um símbolo bíblico da verdade, podemos dizer que a luz do cristão deve certamente incluir o meu, o teu e o nosso testemunho pessoal. Neste mundo, as pessoas estão nas trevas e nós estamos a resplandecer a luz de Jesus. Neste modo, a profecia do Antigo Testamento, que o servo de Deus seria uma luz para as nações, Isaías escreve no capítulo 42, quando ele está ali a falar sobre o servo sofredor, e no versículo 6 ele diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Essa profecia é cumprida em Jesus Cristo, como anuncia o justo e temente servo Simeão. Simeão diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos,
luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta promessa se cumpre através exatamente de cada cristão, cada seguidor de Jesus, que está também a refletir neste mundo. Entretanto, esta lâmpada, essa luz, não pode ser escondida. Ela não pode estar debaixo de um velador. Não pode estar debaixo de um alqueire, mas sim no velador. Ou debaixo de um vaso de barro ou de argila. Isso literalmente era um alqueire usado para medir os grãos daquela época. As pessoas que resplandecem a luz ao seu redor são aquelas que vivem no mundo como as demais, mas a sua luz diferenciam através das suas boas obras. A palavra de Deus nos ensina que as boas obras não produzem a salvação, mas também nos ensina que ao conhecer e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, cada cristão, cada seguidor de Jesus, agora começa a produzir boas obras. E essas boas obras são vistas pelo mundo. Essa exposição da luz do cristão deve produzir um efeito tão forte que os não crentes possam glorificar o Pai que está nos céus. O apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5 em diante, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em toda a Bíblia nós encontramos que a luz é sempre usada para tipificar a verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele mesmo vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Será que existe na minha vida ou na tua vida parte do nosso comportamento que não reflete com todo o esplendor a luz de Jesus? Quando nós estamos a conversar com os nossos amigos, quando nos encontramos no nosso trabalho, que tipo de brilho as pessoas estão a ver? Que tipo de comportamento elas estão a ver de cada um de nós? É claro que nós esperamos que os líderes das nossas nações tenham bom comportamento e promovam a paz. Mas nós sabemos que esse mundo está dominado pelo maligno, que esse mundo está caminhando para o juízo final. Compete ao cristão, e é a cada seguidor de Jesus, de propagar essa luz, de anunciar esta verdade. O pastor Moisés citou há pouco que nós devemos começar a influenciar localmente para atingir o global. E o mesmo Senhor Jesus, que disse que nós somos a luz do mundo, ele diz que essa luz, esses pequenos luzeiros, eles devem caminhar por todo este mundo, começando em Jerusalém, o local onde nós estamos, partindo para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e anunciar essas boas novas. Isso significa que esse refletir da luz que há de Cristo, que há em mim, que há em você, deve começar a partir do local onde nós vivemos, dentro da nossa família, na nossa casa, entre os nossos vizinhos, no nosso local de trabalho, dentro da sociedade. E isso deve produzir
uma diferença, inclusive, na nossa nação. Eu, muitas vezes, me ponho a pensar qual é o tipo de influência e quanto dessa luz que há em nós está brilhando e influenciando a nossa cidade, o nosso distrito, o nosso país. Quanto dessa luz está brilhando ao ponto de fazer com que Portugal seja um país que possa, daqui a algum tempo, confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Muitos missionários têm sido enviados a Portugal e, aliás, Portugal é o primeiro campo missionário dos batistas brasileiros, há mais de 100 anos atrás. Mas ainda temos um percentual muito pequeno de cristãos, de seguidores de Jesus, de servos de Jesus que são luzeiros neste país. Penso que cada um de nós deve tomar consciência de que em cada momento da nossa vida, em cada segundo, nós somos responsáveis por essa propagação da luz, por essa propagação da verdade, por esse anunciar do Evangelho. A Igreja de Jesus é conhecida como aqueles que vão de casa em casa anunciando a palavra de Deus. Com o passar dos anos, e especialmente com o multiplicar da tecnologia, muitas das nossas maneiras de transmitir a palavra de Deus também foi alterada, e foi preciso que isso fosse alterado. Mas nós devemos ser um pouco mais ousados. Nós devemos aplicar esses conceitos com mais rapidez. Quando eu penso na velocidade da luz de ser quase 300.000 quilômetros por segundo, e Jesus diz que eu e vocês somos a luz desse mundo, somos luz para este mundo, porque nós refletimos a luz de Jesus, às vezes não estamos tão rápidos assim, não caminhamos a 300.000 quilômetros por segundo, mas Jesus diz que nós poderíamos ser. Ele diz: vocês são sal e luz do mundo. Eu penso que isso nos traz algumas aplicações para a nossa vida, depois de pensarmos no que Jesus disse através dessas duas metáforas, de ser sal e luz para este mundo. A primeira aplicação e aquilo que implica na minha vida é que existe uma diferença fundamental entre os discípulos de Jesus e os não cristãos. Eles são separados na essência. Eles são sal e luz do mundo. Existe uma diferença fundamental entre nós e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. A diferença está na essência. Eles não refletem a luz de Jesus. Eles não podem ser sal, não podem dar sabor, não podem conservar. Mas você pode. Nós podemos. E significa que nós temos um grande poder nas nossas mãos. Mas às vezes não usamos com toda a eficiência e com toda a rapidez. Isso implica também que através dessas metáforas, Cristo nos impulsiona a sermos diferentes dos não cristãos na prática da nossa cristianidade. É muito encorajador quando uma pessoa não crente olha para um cristão e diz: o que você tem de diferente? Porque eu vejo que você tem um brilho no seu olhar, você tem um comportamento diferenciado, você tem palavras agradáveis mesmo em momentos difíceis. O que tem de diferente na tua vida? Por outro lado, é muito triste quando as pessoas olham para um cristão e dizem: mas você não é crente? Você não é discípulo de Jesus? E por que você está tendo esse tipo de comportamento? Eles ainda não se comportam dessa maneira, mas esperam de cada um de nós um comportamento que produza esse brilho de Jesus nas nossas vidas.
Isso implica também que temos uma dupla responsabilidade para evitar a difusão do mal e promover a difusão da verdade. Os governantes às vezes vão acertar através das suas ações para promover a paz, para promover encontros que tragam benefício para a sociedade. Mas o cristão, ele tem obrigação de fazer isso sempre, de não ser como aqueles que não têm Cristo, de se comportar de uma maneira que ele promova a difusão da verdade, que ele propague a verdade, que ele esteja pronto a falar de Jesus. Eu sei que alguns de nós às vezes são um pouco mais tímidos, não? Tem um pouco de dificuldade às vezes de falar em público ou falar com pessoas, mas uma das coisas que eu sempre dizia ali na Itália, especialmente aos novos convertidos, quando estavam iniciando a caminhada com Cristo, eu dizia: sabe a coisa mais bela que você pode falar a respeito de Jesus para uma pessoa? Falar como você era antes e como você é agora, e o que foi que transformou a tua vida. Esse testemunho pessoal de cada um de nós é tão impactante que a maioria das pessoas que se interessam por ouvir a palavra de Deus, elas ouvem primeiro o testemunho pessoal de alguém que teve a vida transformada. Eu conheci um irmão lá no Brasil, ele se chamava João, e esse João, ele era um alcoólatra. Ele tinha uma vida totalmente complicada. Ele bebia tanto que às vezes os seus filhos, a sua esposa iam recolher ele na sarjeta, na rua, jogado, porque de tão embriagado que ele estava. Mas um dia alguém falou de Jesus Cristo para ele, contou o testemunho pessoal, ele aceitou Jesus, ele se tornou um seguidor de Jesus. Quando nós iniciamos o trabalho ali no Parque Cedral, em Presidente Prudente, um pouco tempo depois o João começou a frequentar aquele ponto de pregação, que depois, há pouco tempo atrás, agora se tornou uma igreja. Mas ele se tornou uma pessoa que tinha uma fome, uma sede de falar de Jesus, e para que as pessoas acreditassem no seu testemunho pessoal, ele carregava dentro da sua Bíblia, antes da primeira página, uma foto. E essa foto era dele todo largado, assim, caído assim para trás, embriagado. E quando as pessoas olhavam para ele, agora ele estava todo arrumadinho, todo comportado, e ele começava a falar de Jesus, ele falava: primeiro eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer como eu era antes de conhecer Jesus. E ele mostrava a foto. E depois ele dizia: agora é o que você está a ver, é o que Jesus fez na minha vida. Esse irmão faleceu algum tempo atrás, ele já está com o Senhor, mas ele deu um testemunho de um verdadeiro cristão. Eu sei que nós temos muitas experiências. Se nós chamássemos os irmãos aqui, cada um contar a sua história de como você conheceu Jesus, eu sei que nós teríamos histórias muito interessantes. E essas histórias são impactantes para a vida das pessoas. Sabe que, uma sugestão do pastor Moisés, sabe que um período lá na igreja de Brecha, nós fizemos uma sequência de testemunhos pessoais, de como as pessoas aceitaram Jesus. E cada domingo ia um irmão na frente, ou uma irmã, contar a sua história, em poucos minutos, porque se a gente tem alguns que, se a gente deixasse falar, não ia ter nem culto, né? Porque ia contar 2 dias lá contando a história. Mas eu dizia assim: você prepare a tua história, eu quero dar uma olhada. Se estiver muito longa, a gente vai resumir essa história, e você vai contar essa narrativa em 10 minutos, 8 minutos, 12 minutos no máximo. E as pessoas traziam, os primeiros traziam no jornal, quase. Aí depois a gente tinha que reduzir, porque senão ficava muito complicado. Mas ouvimos histórias maravilhosas de como as pessoas conheceram Jesus. A gente, como missionário, a gente conhece histórias de muita gente. Algumas a gente mesmo presenciou as pessoas tomarem a decisão por Jesus. Mas é muito interessante ouvirmos como Deus entrou na vida de cada um de nós. Por isso é importante que
Cada cristão deve então ser esse promotor de difusão da verdade. Isso implica também que sal e luz têm uma coisa em comum: eles dão-se e gastam-se. Jesus usa duas metáforas interessantes, porque o sal, para que ele possa dar sabor e ele possa preservar, ele precisa de gastar-se. E a luz, para poder iluminar, ela precisa dar-se. Então, cada um de nós, para ser sal e luz, precisa estar disposto a ser gasto e a dar-se para que as pessoas conheçam o nosso Deus. E por fim, Jesus nos convida a ser sal e luz neste mundo. Nós já estamos no mês terminando o mês de abril, quase iniciando maio. E talvez você podia fazer na tua mente uma retrospectiva desses 4 meses. Para quantas pessoas você já conseguiu pelo menos falar a respeito de Jesus, ou do amor de Jesus, do amor do nosso Deus? Para quantas pessoas você nesses 4 meses já teve a possibilidade de dar pelo menos uma pequena parte do teu testemunho pessoal? Precisa levantar a mão. Só eu queria desafiar você nessa noite, ainda durante essa semana. Procure alguém que está mais próximo de você, mas que você sabe que ainda não tem Jesus como seu Senhor. Fale do que Deus fez na tua vida. Pelo menos por alguns minutos. Crie a oportunidade para falar daquilo que Deus fez por você. É isso que cada um de nós somos chamados para ser sal e luz desse mundo. Como nós vimos, a luz não pode ficar debaixo do alqueire ou debaixo de um vaso de barro para que ela possa iluminar. E o sal não pode ficar dentro do saleiro. Ele tem que ser usado. Que Deus possa operar isso na nossa vida e que nós possamos ser esses instrumentos úteis nas mãos do nosso Deus, para que quando Jesus nos convida e nos convoca a sermos sal e luz, nós possamos estar dispostos. Que Deus nos ajude a obedecermos a sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que é refletida dentro do nosso coração ao contemplarmos esses ensinamentos que o Senhor nos dá, de sermos sal para poder dar sabor e preservar esse mundo, mas de ser luz para que o mundo que vive nas trevas, as pessoas que estão fechadas dentro dessa escuridão, possam ver a tua luz. Que a vida de cada um de nós possa refletir essa luz e que nós possamos ser esses instrumentos úteis nas tuas mãos. Que assim, no momento que o Senhor retornar, nós possamos ter a consciência tranquila de que fizemos aquilo que podíamos fazer para servir o teu reino, para servir o Senhor. Nos ajude, porque nós somos falhos e somos fracos, e muitas vezes nós desanimamos, mas queremos te pedir que nos ajude a cumprir a tua palavra e aplicar no nosso testemunho pessoal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.